Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre como conhecer e descrever as causas do que acontece. Vamos falar sobre explicação e a predição científicas. Falar de leis gerais, causais e universais. Então acompanhem-nos aí. Depois de Galileu, os acontecimentos do mundo só interessam enquanto representados matematicamente, portanto, enquanto experimentados e enquanto medidos. É um método matemático experimental, né? Não importa mais o que são as coisas, nem a que finalidade servem, mas como são elas, né? E por que surgiram em tal tempo e em tal lugar, e não em outro. Isso significa que foi preciso representar matematicamente tanto o tempo quanto o espaço. Lembramos que o tempo era medido como uma ordenação cíclica dos acontecimentos. Os dias e os anos se repetem, as estações e as festas demarcam a visão do eterno retorno. Galileu, no entanto, precisava de uma medida de tempo que pudesse ser relacionada com o espaço. Senão, como ele poderia medir velocidades? Ele queria representar matematicamente o movimento dos corpos. Para ele, tanto os corpos celestes quanto os corpos terrestres se movimentam segundo as mesmas leis. Na época, porém, o conhecimento oficial patrocinado pela igreja dizia que o céu era imóvel, que a Terra era parada no centro do universo e que o Sol e os planetas giravam em torno da Terra. O Galileu, apontando seu pequeno telescópio caseiro para o céu e servindo-se da linguagem matemática, que considerava a linguagem que estavam escritas as leis do universo, propôs que era tudo ao contrário. Todos os astros do céu se moviam, a Terra também se movia, e mais ainda, a Terra se movia em torno do Sol, juntamente com os outros planetas. Ficou célebre a sua frase, né? E por se move, tudo se move, né? Quando ele disse isso, ele chegou à conclusão que os bíblios sempre souberam, né? Eles sempre souberam que tudo se move, né? Tudo está em constante movimento, o universo está em constante rotação. Por isso, Galileu foi levado aos tribunais da Santa Inquisição, julgado culpado de heresia contra a Igreja e os ensinamentos bíblicos, e condenado a se retratar, isto é, a se desdizer publicamente. E para escapar da fogueira, Galileu assim fez. Já Giordano Bruno não fez assim e acabou morto, né? Galileu Galilei viveu de 1564 a 1642, foi um astrônomo, matemático e físico florentino, considerado o fundador da ciência moderna como método matemático experimental, né? Introduziu o uso astronômico da luneta para a observação dos céus, como um recurso para a descrição matemática do movimento dos astros. Então ele escreveu, né? Eu, Galileu Galilei, filho do falecido Vincenzo Galilei, professor de matemática e física da Universidade de Florença, com 70 anos de idade, pessoalmente trazido a julgamento e ajoelhando-me diante de vós, eminentíssimos e reverendíssimos cardeais, inquisidores gerais da comunidade universal cristã contra a depravação herética. Mas por que fui mandado pelo Santo Ofício a abandonar completamente a falsa opinião de que o Sol é o centro e que é imóvel em seu lugar, e proibido de sustentar, defender ou ensinar dita falsa doutrina sob qualquer forma? É meu desejo de mover do espírito de vossas eminências e de todos os cristãos católicos esta veemente suspeita com razão mantida a meu respeito, e por isso, com sincero coração e não de fingida fé, abjuro, maldigo e detesto os referidos erros e heresias. Os referidos erros e heresias, assim como qualquer erro e seita contrários ao que diz a Santa Igreja. Eu juro que jamais no futuro direi ou afirmarei coisa alguma, verbalmente ou por escrito, que possa tornar-me suspeito. E em testemunho disso, com minha própria mão, assino o presente instrumento de abjuração que recitei palavra por palavra. Isso está na Vida de Galileu, do Bertolt Brecht. Em lugar dos mitos surgem então as primeiras teorias científicas, diferente das teorias, no sentido grego original, de discurso que relata uma contemplação sem interferência. A teoria, no sentido novo, será um discurso que relata matematicamente as leis gerais que regem os acontecimentos, tanto os do céu quanto os da terra. Esses discursos devem ser confirmados pela experiência da observação e da medição. Para saber quais as leis que regem o que acontece no céu, podemos observar e medir acontecimentos semelhantes aqui mesmo na Terra. Por isso, o que acontece dentro de um telescópio deve ser considerado como obedecendo às mesmas leis que ordenam os acontecimentos astronômicos. Isso os contemporâneos de Galileu não podem aceitar, como nos mostra o comentário imaginado por Brecht de um teólogo contra o que Galileu via no tubo de seu telescópio. Se houvesse certeza de que o Senhor não se irritaria mais ainda, seria possível dizer que o que está no seu tubo e o que está no céu são coisas diferentes, segundo Bertolt Brecht.
Nesse modo, o discurso científico deve ser aquele que relata um conhecimento causal das coisas que acontecem. Não se trata, como no caso dos mitos, de um conhecimento do significado profundo, isto é, de um conhecimento das chaves dos mistérios, pois a natureza já não é vista como enigma, mas como quantidades de movimento, velocidades, ou seja, como relações quantitativas entre corpos, em face de referenciais de tempo e de espaço. O que interessa agora é colocar os acontecimentos numa escala de tempo, determinadas quantidades que foram relacionadas antes do estado atual e em que os mesmos estão sendo observados. As relações quantitativas anteriores ao atual estado de coisas observados são consideradas os únicos fatores responsáveis pela mudança de estado. Por isso, são interpretadas como a descrição da verdadeira causa do acontecimento estudado. Desse modo, o acontecimento estudado é explicado cientificamente, pois na ciência explicar o acontecimento é descobrir as relações causais e universais, de causa e efeito, segundo as quais agem as causas que produzem sempre que se repitam as mesmas condições. Então, explicar é um termo geométrico. Quer dizer demonstrar uma determinada construção geométrica em termos de triângulos, círculos, retas, de modo semelhante àqueles jogos de quebra-cabeça em que se monta um quadro peça por peça. Em ciência, algo semelhante se passa. O cientista é aquele que se especializa em montar quebra-cabeças, em que as peças são as causas e o quadro é um acontecimento a ser explicado. Explicar aqui passa a ser descrever o que aconteceu antes, ou seja, representar matematicamente os antecedentes de um acontecimento que se quer compreender e dominar. Porém, explicar é diferente de contar a história do que aconteceu antes, pois para uma explicação ser satisfatória, deve descrever as causas de um acontecimento de tal modo que possam ser repetidas e que em todas as suas repetições produzam o mesmo acontecimento. Numa história, cada acontecimento tem lugar em um contexto determinado, que em geral não se repete. Por outro lado, em vez de voltar no tempo para descobrir quais acontecimentos do passado causaram os acontecimentos do presente, a principal preocupação dos cientistas passou a ser avançar no futuro para descobrir que acontecimentos serão causados. Essa operação se chamou predição científica. Esta é outra maneira de confirmar que as causas que a ciência procura não estão escritas meramente em um tempo cronológico e que elas devem ser apresentadas da seguinte forma. Sempre que ocorre a causa A, ocorre o efeito B, podendo valer para qualquer tempo e lugar. Atentemos para o seguinte, a explicação consiste em estabelecer uma ligação entre um antecedente e um consequente por intermédio de uma estrutura lógica de ordem teórica. O processo de predição obedece exatamente ao mesmo esquema, do ponto de vista lógico. Tal como foi descrita, a explicação concerne, é claro, a evolução de um sistema no tempo, segundo a articulação do sentido de Jean Ladriere. Neste ponto, devemos avaliar a importância da tese desenvolvida até agora de que as teorias científicas são explicações causais dos acontecimentos e que, por meio de teorias científicas, são feitas predições de acontecimentos futuros. O fundamental nessa tese é que, quando se faz uma teoria científica, o que se quer é relacionar um determinado acontecimento, descrito convenientemente, com uma lei causal da natureza. Essas leis causais devem ter validade necessária, isto é, elas valem sempre. Possuem validade universal, valem em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, o que significa que valem para todos os homens e para todas as situações possíveis. Com base, portanto, nessas leis causais, o cientista pretende entender como se comporta a natureza agora, como se comportou no passado e como se comportará no futuro. Entender como a natureza se comporta agora é explicar, entender como se comportou no passado é retrodizer, e entender como se comportará no futuro é predizer. Em qualquer desses casos, o cientista está apenas relacionando acontecimentos com leis causais, que se aplicam em qualquer ponto da escala cronológica, seja presente, seja passado ou futuro. Então, Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, foi astrônomo, matemático e físico inglês, e estudou a decomposição da luz através de um prisma de vidro e viu que a luz, quando é passada pelo prisma, ela se decompunha em várias outras cores. A luz branca se decompunha nas 7 cores tradicionais do arco-íris. E o que é uma lei causal? Considere o seguinte exemplo. Quando a água é aquecida ao nível do mar, ela vai aumentando a sua temperatura. Depois borbulha e finalmente evapora-se. Esta é a descrição de um acontecimento que o cientista pode experimentar em seu laboratório tantas vezes quanto quiser. Suponha que ele queira saber por que a água evapora-se. O que faz a água evaporar-se? Qual a causa de a água, que antes era líquida, virar vapor? Então o cientista vai observar cada etapa desse fato, fazer medidas corretas
comparar resultados, formular hipóteses sobre o que poderá estar acontecendo para que a água se evapore. Observar a regularidade, sequências que se repetem regularmente, sempre independentemente do tempo e lugar em que ocorre. Assim, ele observa que sempre que a água ao nível do mar for aquecida até a sua temperatura chegar a 100 graus Celsius, ela então começará a evaporar-se. Esse é um exemplo de lei geral causal. Vale sempre, isto é, necessariamente, com 100% de probabilidade, e vale para todo e qualquer cientista que repita a experiência qualquer dia do ano e em qualquer lugar do planeta, desde que esteja no nível do mar. Por isso é uma lei geral causal e universal. Ela já existia antes mesmo de alguém fazer esse experimento. A água sempre ferveu a 100 graus Celsius, mesmo quando o homem nunca tinha a fervido. Depois que ele percebeu e notou que ela fervia a 100 graus Celsius, agora é possível prever que sempre no futuro a água ferverá a 100 graus Celsius. E quando você diz isso, você faz um juízo analítico, aliás, um juízo sintético a priori do Kant, que foi uma treta aí minha com o Igor Capelari recentemente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, quem se interessar pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos 375 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro, por conta de um conteúdo outro, passam por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike e o seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.